Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. Minhas amigas, meus amigos, o que poderia ser um benéfico, um entretenimento maravilhoso, um jogo universitário entre faculdades, entre equipes universitárias, se transformou num assinte à nossa civilização, à nossa civilidade. Estudantes de medicina simulam masturbação em jogo. É a manchete do jornal O Povo. Mas essa manchete está em todos os jornais. São os estudantes de medicina da UFISA, da Universidade Federal de Santo Amaro, que estavam na arquibancada assistindo um jogo feminino de uma equipe rival, arriaram as calças e se masturbaram diante de todos. Outra parte entra, como vocês podem ver no vídeo, entra correndo com as calças arriadas, se masturbando. É uma coisa absurda. São faculdades particulares, caríssimas, algumas até com 20 mil reais a mensalidade do aluno. Portanto, são filhinhos de papai, é gente que tem uma formação, tem uma informação, tem uma educação, deveria de ter uma educação civilizatória. Não são bugres, não são pessoas ignorantes, não são pessoas estúpidas, acabam sendo pelo tipo de ato que fazem, olha lá, calça arriada, correndo, se masturbando pela quadra, afrontando o time feminino adversário. Esses trotes violentos e nesse nível já ocorrem em quantidade há bastante tempo. É um problema para as universidades botar limite nisso. Muitas vezes resultam até em morte certos trotes violentos. Mas eles acontecem exatamente, sobretudo, nas faculdades particulares, onde os alunos têm um poder aquisitivo. Vem da classe dominante e diz, oh, pode fazer o que quiser. E não é assim. É, antes de mais nada, falta de educação e falta de limite. Acham que podem tudo, como são poderosos, acham que podem tudo. São irresponsáveis, na verdade. Isso chocou o Brasil. Essa gente se masturbando num jogo, achando que tá legal, que bom, a gente se masturbou, vamos embora. É além do limite do trote ou da torcida adversária. Nos jogos universitários sempre acontece isso. Uma torcida provoca a outra, tenta desconcentrar as equipes adversárias. Mas chegar a este nível ainda é fruto da nossa falta de educação. E, sobretudo, da falta de limite da classe dominante. Sobretudo estimulada, na minha opinião, pelos 4 anos do governo sem limite de Jair Bolsonaro, onde a classe dominante podia tudo, ficava impune. A universidade já está expulsando os alunos, mas o ministro da Educação já colocou que não basta só expulsar, tem que processar legalmente cada um. E é assim que o Brasil tem que seguir, dentro da lei e da justiça. Não é o povo que manda em tudo. O povo coonesta a lei e a justiça. Apoia a lei e a justiça. E ela é que tem que ser agida. Ela é que tem que ser ativada. Que é um absurdo uma coisa dessa. Se isso passa batido, amanhã pode entrar em campo, tentar estudar as meninas, qualquer coisa é permitido. E o que é pior, são estudantes de medicina. E não é 1 ou 2 não, são mais de 20, são 40, são 60 estudantes de medicina se masturbando em público diante de um jogo. Isso é um crime, sobretudo, de importunação pública. É importunação sexual. Eles têm que ser processados, sim. Não só expulsos da universidade, mas processados. Porque que tipo de médico nós estamos formando? É esse tipo de gente que amanhã ou depois vai estuprar a paciente anestesiada, vai estuprar a paciente em trabalho de parto. Quando surgem essas denúncias, porque são formados lá embaixo sem limite. Embaixo, que eu digo, na base do processo de formação e de diplomação de médicos. Que médicos nós queremos para o Brasil? Não é só a garotada se divertindo. Que garotada se divertindo? São homens, são marmanjos. Já tem CPF, já tem identidade, já fizeram faculdade, já fizeram... Eles têm toda a estrutura. Tem apoio em casa, tem apoio financeiro. Fazem parte da sociedade, é a elite, é a nata da sociedade, estudando em escolas particulares e vão se formar em médicos. Você teria confiança de mandar sua mulher, seu filho ou você mesmo para um médico, sabendo que ele se masturba em público, que ele não tem limite na vida dele?
Que ele faz o que quer? Qual é a confiança que se pode ter em médicos? Que médicos nós queremos para o Brasil? Depois ficam chorando quando a gente traz médicos cubanos, médicos com ética, médicos que foram limitados, que foram educados. Ah, não pode, não pode. Não pode para poder fazer a sacanagem que eles gostam de fazer. É um absurdo o que aconteceu. Realmente eu vou dizer para vocês, não faz sentido esse tipo de coisa. Chocou a sociedade brasileira, mas é bom que a gente saiba que isso está acontecendo. Esta falta de limites está acontecendo em diversos segmentos da sociedade brasileira. Não só entre estudantes de medicina, não. Quando Gilmar Mendes diz que temos que repensar a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que é uma polícia preventiva de estradas que se transforma em polícia normal, polícia jurídica, polícia de inquérito, já com 2 crimes de morte em pouco tempo. As coisas estão fora do limite do Brasil, colocadas sobretudo pelos 4 anos, pelo impeachment. Começa com o impeachment da Dilma. Começa com Aécio Neves recusando que perdeu a eleição, rompendo o limite e dizendo que ela não vai governar, se governar ela não vai tomar posse, se tomar posse não governa. Com todas essas ameaças, começa com Aécio Neves. E o país vai ladeira abaixo sem limite. A gente está recuperando a democracia, está recuperando a nossa civilização, temos que recuperar os limites da sociedade. Há limites. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Para esses moços, a lei, o julgamento penal, não só a expulsão, a lei, a questão legal. Não tem mamãe me dói, não tem filhinho de papai, mas meu filho vai fazer a economia, foi expulso só porque se machucou. Pô, brincadeira de criança que eles levam para o consultório médico, levam para o hospital, levam para a clínica, fazem importunação sexual com as enfermeiras, com as funcionárias, com as outras médicas, porque não tem limites, são formados assim desde a faculdade. Por acaso, a UFISA, a Universidade Federal de Santo Amaro, foi pega para Cristo, digamos assim. Mas isso é comum, esse tipo de trote, esse tipo de ação, essa falta de limites é comum em todas as faculdades, sobretudo as faculdades particulares. Isso reflete um Brasil que não se respeita, que perdeu os limites, como o Bolsonaro perdeu as estribeiras no seu governo, autorizando todo tipo de manifestação, de morte a trote, de trote ao deboche, de deboche ao estupro. Isto é a cara do bolsonarismo. Não vou dizer que esses alunos são bolsonaristas, são piores do que bolsonaristas. Ou são bolsonaristas mesmo. O papai e a mamãe são bolsonaristas. São formados numa consciência onde eles podem tudo porque eles são a classe dominante. Se você está gostando desse vídeo, deem seu like. Ajudem o canal. Comentem. Compartilhem. Toquem no sininho. Tornem-se membros. E não se esqueçam de enviar o Pix. Olha o Pix aí embaixo. bem-vindo@robool.com.br. Vamos engajar esse vídeo. Vamos nos juntar aos protestos, ao horror que uma sociedade inteira vê quando jovens que deveriam ser médicos no futuro, já deveriam estar respeitando o próximo, se propõem a um ato desse tipo. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, porque é até uma forma de impedir que atos como esses aconteçam. Segura a mão do teu próximo e vai. Um abraço.